Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Pedro em Jerusalém justifica seu proceder. Os apóstolos e os irmãos da Judéia ouviram dizer que também os pagãos haviam recebido a palavra de Deus. E, quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis que eram da circuncisão repreenderam-no. Por que entraste em casa de incircuncisos e comeste com eles? Mas Pedro fez-lhes uma exposição de tudo o que acontecera, dizendo: Eu estava orando na cidade de Jope, e, arrebatado em espírito, tive uma visão. Uma coisa, à maneira de uma grande toalha, presa pelas 4 pontas, descia do céu até perto de mim. Olhei-a atentamente e distingui, claramente, quadrúpedes terrestres, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu, porém, disse: De nenhum modo, Senhor, pois nunca entrou em minha boca coisa profana ou impura. Outra vez falou a voz do céu: O que Deus purificou, não chames tu de impuro. Isto aconteceu 3 vezes, e tudo tornou a ser levado ao céu. Nisso chegaram 3 homens à casa onde eu estava, enviados a mim de Cesareia. O Espírito me disse que fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também os 6 irmãos aqui presentes, e entramos na casa de Cornélio. Este nos referiu então como em casa tinha visto um anjo diante de si, que lhe dissera: Envia alguém a Jope e chama Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele te dirá as palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Apenas comecei a falar, quando desceu o Espírito Santo sobre eles, como no princípio descera também sobre nós. Lembrei-me então das palavras do Senhor, quando disse: João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Pois se Deus lhes deu a mesma graça que a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, com que direito me oporia eu a Deus? Depois de terem ouvido essas palavras, eles se calaram e deram glória a Deus, dizendo: Portanto, também aos pagãos concedeu Deus o arrependimento que conduz à vida. Fundação da Igreja de Antioquia. Entretanto, aqueles que foram dispersados pela perseguição que houve no tempo de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, pregando a palavra só aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, entrando em Antioquia, dirigiram-se também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e grande foi o número dos que receberam a fé e se converteram ao Senhor. A notícia dessas coisas chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém. Enviaram então Barnabé até Antioquia. Ao chegar lá, alegrou-se, vendo a graça de Deus, e a todos exortava a perseverar no Senhor com firmeza de coração, pois era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Assim uma grande multidão uniu-se ao Senhor. Em seguida, partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Achou-o e levou-o para Antioquia. Durante 1 ano inteiro, eles tomaram parte nas reuniões da comunidade e instruíram grande multidão, de maneira que Antioquia é que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados pelo nome de cristãos. Por aqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e deu a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em toda a terra. Esta, com efeito, veio ao reinado de Cláudio. Os discípulos resolveram, cada um conforme as suas posses, enviar socorro aos irmãos da Judéia. Assim o fizeram e o enviaram aos anciãos, por intermédio de Barnabé e Saulo. Explicação. Capítulo 11. Muito bem, então Pedro teve essa revelação incrível, Cornélio, que nós ouvimos ontem, e hoje o que é que temos? Temos Pedro relatando que Deus quer enviar seu Espírito Santo sobre os gentios. Tem gente que não gostou dessa ideia. Na verdade, muitas vezes podemos esquecer, como cristãos modernos, aquilo que falamos muitas vezes nos últimos 300 dias. Conversamos sobre como o cristianismo não é uma nova religião, é o cumprimento do judaísmo. Então todos aqueles primeiros cristãos eram judeus, cada um deles. Esquecemos-nos disso porque agora existe essa divisão entre o judaísmo e o cristianismo. Mas nem sempre foi assim. Aqui em Atos capítulo 11, revela essa essência do que vai acontecer na igreja primitiva. Existe esse desacordo, a questão surgirá em 1 ou 2 dias. Aqueles gentios que vão se tornar cristãos, primeiro precisam ser circuncidados e depois recebidos na igreja e depois serem batizados? Essa será uma grande questão nos próximos dias. Mas vemos aqui que até mesmo o fato de Deus ter aberto sua graça aos gentios é algo que desafia os preconceitos de muitas pessoas. Então Pedro tem que explicar. Aqui está esta visão que tive. Aqui está também o milagre que aconteceu. A esses homens e mulheres, a quem preguei, o Espírito Santo desceu sobre eles.
Lembre-se de quando o próprio Jesus disse: João te batizou com água, eu te batizarei com o Espírito Santo. Foi isso que aconteceu. Isso é muito importante para a gente, porque à medida que continuamos a crescer e avançar, isso se tornará muito significante para nós. Vai alcançar muita gente. Agora, para a igreja em Antioquia, alguns estão proclamando aos judeus, mas também proclamando aos gregos. Este é o primeiro lugar onde os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Até este ponto, eles eram seguidores do caminho. Eles ainda serão chamados de seguidores do caminho. E ainda, em Antioquia, nós temos a segunda imagem de um cara chamado Barnabé. Já ouvimos falar de Barnabé antes. Ele vendeu propriedades e as deu aos apóstolos. O nome Barnabé significa filho do encorajamento. Isso é muito importante. Atos 11, 23, quando ele chegou e viu a graça de Deus, alegrou-se e exortou todos a permanecerem fiéis ao Senhor com firme propósito, pois ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Barnabé e Paulo também se tornarão colegas de trabalho. Então Barnabé não era seu nome próprio, era seu apelido. Imagine a Bíblia descrevendo você assim. Ela era uma boa mulher, cheia do Espírito Santo e de fé. A pessoa que foi filha de encorajamento. No caso de Barnabé, faz muito sentido que ele e Paulo fossem companheiros de viagem. Paulo se torna conhecido como apóstolo. Você pode imaginar por que Paulo precisaria de Barnabé com ele? Paulo vai sair e espalhar o evangelho. Ele vai ser muito rejeitado, muitas vezes. Você imagina quantos dias Paulo tentou espalhar as boas novas e foi completamente rejeitado? Se você fosse Paulo, você precisaria absolutamente de um Barnabé em sua vida. Se você é a pessoa que está tentando proclamar a palavra de Deus e é constantemente rejeitado, você precisa de alguém cujo apelido seja filho do encorajamento. Você sabe, todo mundo tem o seu papel. Paulo escreve isso com tanta frequência. Ele fala sobre como nem todos têm o mesmo dom na igreja. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. O pé não pode dizer à cabeça, não preciso de você. E Paulo não poderia dizer a Barnabé, eu não preciso de você, porque ele absolutamente precisa. Mesmo que Barnabé não seja o mensageiro principal, você tem o fato de que ele está desempenhando um papel muito específico. E a verdade é que você também tem um papel específico, você tem um dom que o Senhor precisa. Ele quer se utilizar de nós. Ele realmente não precisa de nós, mas e deseja ser conhecido neste mundo através de você, através de mim. Só porque alguém pode não ser o apóstolo, não significa que ele não tenha um papel importante. Talvez você seja o encorajador, que leve a coragem àqueles que são chamados a proclamar. E você se tornará um instrumento necessário na obra da salvação, em cada ato, em cada palavra. Corinto era uma cidade cosmopolita e muito diversificada. Havia um ditado naquela época: para viver como um coríntio. Significava que você não tinha bons costumes. Isso significava que você estava disposto a fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro. Você estava disposto a fazer qualquer coisa quando se tratava de relações sexuais. Corinto era a cidade do pecado antigamente. São Paulo vai lá. Lembre-se, ele foi primeiro a Atenas, no Areópago, também conhecido como Colina de Marte. Ele teve esse argumento filosófico sobre Jesus e então disse: quer saber? Quando eu for para Corinto, não saberei nada, exceto Jesus Cristo e este crucificado. Ele está indo para um lugar onde existem maus hábitos. Na verdade, havia um templo à deusa Afrodite em Corinto. Havia 3 partes em muitos desses templos. A primeira parte era onde o sacrifício era oferecido. A segunda parte era onde havia prostituição cultual. Vai a este templo, ofereça o sacrifício, então tenha relações sexuais com a prostituta do templo. Então a terceira parte era que você participaria do sacrifício e faria um churrasco em um restaurante atrás do templo. Então, basicamente, ir à área do templo, oferecer o sacrifício, depois a prostituição cultural e depois o jantar. Foi uma daquelas situações que houve algo no auge disto em Corinto, templo de Afrodite, dezenas de milhares, se não centenas de milhares, de prostitutas, de templos ali. O Papa Bento XVI escreveu sobre isso. Ele falou sobre como Nietzsche disse que o cristianismo sinalizou a morte de Eros. Eros é aquele amor do desejo. Lembre-se de que existem 4 amores. E Nietzsche disse que o cristianismo matou Eros, porque ele apontou para essas prostitutas culturais e para a prostituição no templo e para o culto de Afrodite, Vênus. E o Papa Bento XVI diz: se isso foi a morte de Eros, e isso foi uma coisa ruim, de acordo com Nietzsche, vamos explicar toda a gama de prostituição nos templos. Tudo bem, aqui estão as pessoas indo ao templo para se envolver nisso. Então Eros, para eles, com a morte e destruição do templo de Afrodite e Vênus, esse Eros precisava ser reduzido. Mas o Papa Bento XVI diz: mas e as pessoas que serviam no templo? E aqueles que foram levados à prostituição por causa daquelas pessoas que se dedicaram ao culto de Vênus e Afrodite? Pois é,
Talvez para algumas pessoas que apareciam no templo e eram livres para sair, elas tinham que ter a morte de Eros. Mas para aqueles que ficaram presos ali, aqueles que eram essencialmente escravos sexuais, isso não sinalizou a morte de Eros. O que sinalizou foi o reconhecimento de que são seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus e que não mereciam ser tratados assim de forma alguma. Na verdade, foi a afirmação da sua dignidade. Não apenas a dignidade das pessoas que apareceram no templo de Afrodite, mas a dignidade daqueles que estavam sendo forçados a servir nesse tipo de situação, nesse tipo de armadilha, nessa escravidão. Então este é o contexto em que São Paulo está escrevendo para essas pessoas. Em 1 Coríntios, capítulo 5, São Paulo vai descrever o subtítulo, a imoralidade sexual contamina a igreja. Ele vai criticar algumas pessoas por basicamente voltarem e viverem como os coríntios. Hoje temos a dissensão. Quem é Apolo e quem é Paulo? Paulo está dizendo, ouça, eu lancei um alicerce, Apolo construiu sobre isso. Agora tome cuidado, porque você também está construindo algo. Isso é muito importante para nós. 1 Coríntios 3, 12 e 13. Agora, se alguém edificar sobre o alicerce com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada homem se tornará manifesta, porque o dia o revelará, porque será revelado no fogo, e o fogo testará que tipo de trabalho cada um fez. O dia está em maiúscula, então significa o dia do Senhor. Assim mencionamos antes da doutrina do purgatório. Se você morrer no relacionamento com Deus, na amizade com Deus, então é claro que você será bem-vindo ao céu. Você morreu em estado de graça e naquele relacionamento correto com Deus. E ainda, ao mesmo tempo, 1 Coríntios pelo menos faz alusão a esta noção de que o dia do Senhor, que é o dia em que você está diante de Deus, ou o dia do julgamento do Senhor, seja de uma vez o seu julgamento particular. Esse dia vai revelar como você viveu, como você construiu. 1 Coríntios 3, 12 a 15. Porque com fogo será revelado, e o fogo testará que tipo de trabalho cada um fez. Se a obra que alguém construiu sobre o alicerce sobreviver, ele receberá uma recompensa. Se a obra de alguém for queimada, ele sofrerá prejuízo, embora ele próprio seja salvo, mas apenas como pelo fogo. Portanto, o processo do purgatório é simples purificação. É aquela sensação de, ok, há coisas na minha vida que não podem estar na minha vida. Agora existem coisas boas em nossas vidas e essas dão glória a Deus. Mas há algumas coisas que eu criei uma vida de palha e feno e esse material precisa ser queimado para poder entrar na plenitude da glória de Deus e simplesmente irradiar sua glória de volta para Ele e viver em sua glória por toda a eternidade. Novamente, isso não prova a realidade do purgatório, mas aponta para a realidade de algum tipo de processo de purificação. Isso não pretende causar divisões entre nós, católicos e não católicos. Isso significa dizer, estamos todos unidos nisso. Há algum grau de purificação que todos temos que passar e que São Paulo está falando agora. Então espero que isso seja mais unificado do que dividido, só porque vemos aqui o que a palavra de Deus aponta. A última coisa a salientar, talvez seja unificador, mas também é algo católico. Há tantas coisas incríveis que São Paulo disse hoje, mas uma das coisas que ele disse ajuda alguém como você, como eu, como o Padre Mike, e às vezes temos cristãos que dizem, Jesus disse, não chame ninguém de seu pai. Aqui está São Paulo em 1 Coríntios 4,15. Pois embora vocês tenham incontáveis guias em Cristo, vocês não têm muitos pais, porque me tornei vosso pai em Cristo Jesus, através do Evangelho. Ele até chama Timóteo de meu filho amado e fiel no Senhor. Então Paulo se refere a si mesmo como pai e não está contradizendo o que Jesus nos ensinou, porque Jesus estava deixando claro que a paternidade final vem de Deus Pai. Participamos da paternidade de Deus, do ensino de Deus, do pastoreio de Deus, mas Ele é o verdadeiro Pai. Mas aqui está São Paulo, que se refere a si mesmo como Pai. Espero que se ajude um pouco, porque aqui está São Paulo, se referindo a si mesmo como Pai. Ele as diz porque esperamos poder ouvir essas coisas e dizer, agora eu entendo de onde os católicos creem em certos aspectos. Eu espero que você também veja. Espero que você saiba que é amado. Espero que todos nós, que somos católicos ou não católicos, nos regozijemos com o fato de podermos estar unidos desta forma. Você pertence ao Senhor. O Espírito Santo está em você. Você é filha muito amada. Você é um filho muito amado. Você é o templo do Espírito Santo. Deus, leva-nos cada vez mais perto de Ti. Leva-nos cada vez mais perto da Tua igreja. Cada vez mais perto da verdade e da plenitude da verdade revelada nas Escrituras e na igreja e na tradição. Que Deus nos conceda a graça de abrirmos os olhos para todas as maravilhas que Ele tem preparado para nós. Mesmo que não seja ao alcance da nossa visão, que seja ao alcance da nossa fé. Que Deus abençoe você e reze por mim.